Aí meu celular, que é a questão da confiança e a dependência em Deus, né? E Spurgeon disse que nós não encontraríamos descanso para o nosso coração enquanto nós não aprendêssemos a ver a mão de Deus em tudo. Isso é uma verdade muito forte. Então, a mão de Deus está em tudo. Deus, ele é soberano. Deus, ele não é a natureza. Deus, ele não é os astros, os planetas. Deus criou todas as coisas e tem o controle absoluto sobre elas. Mas eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que nós precisamos aprender para nós pararmos de ser chatos, sabe? Às vezes nós começamos a ser chatos quando começamos a procurar e buscar a Deus, começamos a nos tornar excessivamente chatos. Então, algumas coisas que eu quero mostrar são breves e rápidas. Olha, isso aqui eu enumerei. Coisas que você precisa aprender para não ser chato. Primeiro, parar de querer falar bonito. É chato, é muito chato quando você encontra uma pessoa e quer ficar falando bonito, que quer impressionar pela sua dicção e quer impressionar pelo seu vocabulário extenso, que simplesmente quer impressionar pelo seu a sua verborragia. É uma coisa chata, né? Uma pessoa que tem essa vaidade intelectual e quer mostrar ela para as pessoas. O bonito é ser simples e falar a linguagem que as pessoas entendem, é você ser acessível. Então, seja acessível, seja simples, seja humilde e ao mesmo tempo profundo. Não queira então ficar desfilando palavras, né, que as pessoas não entendem. Segunda coisa, pare de romantizar o divórcio. Só essa semana teve 2 casos que me mostraram de romantização do divórcio. O primeiro foi de um humorista muito famoso aqui do Brasil, e o segundo foi de uma moça que participou do Big Brother, que foi casada com um sertanejo, né? Então, ambos, né, eles tratando a questão do divórcio como algo bonito, algo que o casamento terminou para que eles continuassem se amando, sabe? É toda uma romantização para colocar no senso comum, para que isso se torne cada vez mais normal a vida das pessoas. Não adianta esse desfile, né, de simpatia na hora do divórcio. Ele não é evidenciado nas atitudes de quem está se divorciando. E a gente sabe muito bem como funciona quando 2 pessoas estão se divorciando. Há conflitos, há brigas e simplesmente eles querem passar um pano em tudo isso e dizer que tudo é bonito, um torce pelo outro, como se fosse, né, uma superioridade moral que eles estão tentando mostrar até mesmo na dificuldade, né? Eles querem inclusive, né, mascarar o coração deles como se o coração estivesse feliz, cada um está indo para o seu lado ser feliz. Isso não é verdade. Deus odeia o divórcio. E quando um casamento é rompido, o coração é quebrado, o coração é espatifado, a dor ela acontece, muitas coisas ruins acontecem. Deus não criou o ser humano para separar. A separação tem muitas consequências dolorosas. Então, não caia nesse papinho todo de romancear o divórcio como se fosse bonito. Essas pessoas que são populares, elas estão romanceando o divórcio a ponto de colocar isso no consciente, no subconsciente das pessoas, de que se não der certo, cada um para o seu lado, cada um vai seguir a sua vida, cada um vai ser feliz. E nós não casamos para isso, nós casamos para viver até o final, nós casamos porque Deus instituiu o casamento e criou Adão e Eva e criou o homem não para viver só, mas para ter a sua companheira, a mulher para não viver só, mas para ter o seu companheiro. Então,
Tome muito cuidado com essas palavras que parecem bonitas, mas que não tocam o solo da realidade. Na vida há sofrimentos e pessoas que se separam, elas fracassaram. Não adianta elas virem com esses discursos românticos sobre o divórcio, porque elas estão fracassando, estão com o coração em frangalhos e não conseguem, certo? Viver isso que elas expõem nas palavras. Uma terceira coisa é parar de dar palpite em tudo. É chato quando você não pediu palpite de alguém, alguém chega dando palpite em tudo na sua vida, sobre o que você tem que fazer, se você tem que fazer isso, aquilo outro. É muito chato isso, sabe? Não seja chato dando palpite em tudo, né? Seja uma pessoa sábia. Quando você é sábio, né, as pessoas elas te procuram para pedir o seu conselho e você não precisa ficar falando. A Bíblia diz que aquele que fala demais, nas suas palavras tem pecado. O pecado está presente onde tem muitas palavras. A Bíblia fala que quando tem muitas palavras, né, tem alguma coisa errada, porque a gente tem que ser tardio para falar, tardio para falar, pronto para ouvir. A gente tem que escutar mais do que falar. Então, para de ser chato, ficar dando opinião em tudo, na vida de todos. Ainda que a sua intenção seja boa, larga de ser chato, porque não adianta você ficar falando essas coisas todas. Você é inconveniente muitas vezes fazendo isso, né? Só mais uma quarta coisa: para de querer dar indireta na vida de todo mundo, como se você fosse um profeta de Deus. Tem gente que dá indireta sobre tudo, naquela noção assim, pobre, rasa, deselegante, de achar que falando alguma coisa, né, você vai estar sendo um mensageiro de Deus, uma boca de Deus na terra, porque você acha que a pessoa precisa ouvir aquilo e começa a dar indiretas pelas redes sociais, seja pessoalmente, seja querendo fazer conjecturas na sua mente do que você acha que a pessoa que está conversando com você precisa, e aí começa a ser esse mensageiro de indiretas, né? Que é uma coisa deselegante, é uma coisa frágil, que não tem nada a ver com o ministério da palavra, da pregação, não tem nada a ver com Deus falar ao coração da pessoa. Isso é muito mais manipulação, isso é muito mais uma questão de você conjecturar e de você propor na sua mente o que você acha que a pessoa precisa, do que de fato o que ela precisa de verdade. Então pare de tentar ser um profeta, porque você não é um profeta. Não é um profeta simplesmente porque você dá indiretas. Profetas não dão indiretas. Profetas, eles falam da parte de Deus, eles ouvem o Senhor e falam da palavra do Senhor. E não ficam tentando calcular os gestos, calcular os detalhes da vida de quem está na sua frente, calcular o sorriso, a tristeza e dar alguma palavra